Olá pessoal, bem-vindos. Tem um assunto que eu falo em vários vídeos, né? Comento bastante, então acho que é um assunto válido e importante, que é a questão da observação, certo? Eu também falo sobre isso para quem faz as iniciações no Reiki, para quem recebe Reiki à distância, para quem faz alguma terapia, algum trabalho energético, né, para quem medita. Ou seja, eu procuro disseminar essa informação, disseminar essa atitude quanto eu posso. O que tem essa tal de observação, né? O que tem de interessante nessa tal de observação? O que tem de útil, prático nessa tal de observação? Veja, quando você olha para as coisas, e quando você observa da maneira comum as coisas, nós estamos fazendo um exercício de ego, de mente. Então, nós olhamos para a flor e achamos ela bonita ou feia, nós gostamos do amarelo, não gostamos do vermelho, nós gostamos de uma pessoa e não gostamos de outra, nós somos contra isso, nós somos contra aquilo. Então, esse olhar, essa observação normal, comum, nós temos, é um olhar de mente, de ego. O que significa isso? Um pouco mais. Significa que essa visão que nós temos, essa observação que nós fazemos, é uma observação carregada de julgamentos, carregada de crenças, carregada de experiências passadas que se repetem, carregada de uma força inconsciente muito grande que, na maioria das vezes, nós não nos damos conta do impacto disso na nossa vida e na vida das outras pessoas. Porque às vezes a gente faz um julgamento, faz uma consideração para alguém que para a gente é tranquila, mas carregada da nossa experiência, carregada com as nossas crenças, né? Mas para outra pessoa é algo totalmente estapafúrdio, totalmente fora de contexto e muitas vezes magoa. Mas essas relações são naturais, são aceitáveis, são humanas e ocorrem o tempo todo. Faz parte da vida esse olhar e julgar, esse olhar e acreditar, esse olhar e gostar, esse olhar e não gostar. É uma atividade comum. Na maioria das vezes inconsciente, na maioria das vezes carregada com muita crença, com muitas coisas que a gente acredita, com muito medo, principalmente medo. E nós julgamos sem saber contexto, nós julgamos olhando um resultado final, né? Você vê o resultado, você não vê toda uma história, você não tem uma base para saber de tudo. Quantas vezes você se surpreende com um filme? Porque nos filmes os diretores usam muito esse recurso. Eles te mostram uma história, te mostram um resultado. Só que às vezes eles invertem. Eles mostram um resultado, você forma uma opinião com base naquele resultado, e quando ele começa a mostrar a história, aí você começa a pensar lá dentro, mas poxa, não é bem assim como eu estava imaginando. Não é o que eu tinha pensado, não é o que, né? Tem alguma coisa estranha. Então, é uma forma da gente perceber como nós pensamos. Essa inversão que os diretores fazem nos filmes mostra a nossa mente, escancara a nossa mente. Quando uma pessoa faz uma iniciação de cura comigo, uma iniciação de Reiki ou de um sistema de energia comigo, quando eu faço um envio à distância, um tratamento, alguma coisa, e quando eu peço para a pessoa se observar depois disso, invariavelmente eu digo para as pessoas: observem apenas. E não é fácil. Eu creio que a maioria não entende bem e não consegue fazer isso muito bem. Porque quando você apenas observa, a visão já não é mais de ego. Você começa a se aproximar de uma visão de consciência, de self, de eu superior. Então você vai olhar para as coisas e você vai evitar de tecer um juízo, você vai evitar de julgar, você vai evitar de dizer gosto ou não gosto. Você vai se ver gostando ou não gostando. Você vai, com o tempo, né, isso não é automático, você vai com o tempo
se perceber julgando. Você vai conseguir se afastar de você o suficiente, se afastar da mente, do ego, se afastar desse dia a dia tão intenso. E você vai conseguir se olhar. Você vai se observar. Então você vai ver gostando do amarelo e não gostando do vermelho, julgando esse, condenando aquele, apontando o dedo para aquele outro, furando o olho do outro. Você vai se ver todas essas coisas. Mas quando você observa apenas como consciência, você não precisa tomar atitude nenhuma, você não precisa corrigir. E aí a física quântica nos ajuda muito. Poucas coisas a gente consegue trazer da física quântica, apesar de falarem o contrário. O que nós trazemos da física quântica? Que quando o observador interage com a experiência, ele modifica aquela experiência. O simples ato de observar você julgando alguma coisa já modifica você. Você não precisa ir a fundo, você não precisa ficar preocupado, estressado, tentando se modificar, tentando não julgar. Geralmente é um gasto de energia inútil. Geralmente é perda de tempo. Observar-se sobre a ótica da consciência, de se afastar e apenas observar, você já começa, sim, a se modificar. Porque aí o observador começa a modificar a experiência. Que experiência? A experiência que a sua mente está tendo, julgando, questionando, cobrando, acreditando, não acreditando. Então, mesmo eu recomendando às pessoas isso, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto pode parecer distante da realidade. Eu sei o quanto pode exigir. Porque eu vivo isso. Eu experimento isso constantemente. Mas, ao fazer uma iniciação de um sistema de energia, você começa a despertar para essas coisas. Você começa a despertar para essa visão de consciência. Você começa a despertar para uma experiência muito mais rica e muito mais interessante do que aquela experiência apenas de ego, apenas de mente. Então, este vídeo tem esse objetivo, de que as pessoas que estão tendo essa experiência, e não só comigo, é claro que não é só comigo, com qualquer reikiano, com qualquer mestre em reiki, qualquer mestre em outro sistema de energia. Quando você fizer isso, quando você passar por uma experiência dessas, uma vivência com ayahuasca, por exemplo, procure se afastar. Procure adotar essa postura de observador. E não se preocupe de forma alguma em modificar aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando. Não se preocupe em modificar a sua atitude. Evite cair na armadilha da mente, de voltar a julgar, de voltar para a mente. Quando você se afasta em direção à consciência. Quando você se aproxima em direção à mente. E a mente vai ser sempre uma visão parcial. Sempre. Por mais que nós conseguimos expandir a nossa mente, vai ser sempre uma visão parcial. Então, finalizando, procure implantar isso na sua vida. Quanto mais você fizer adotar essa atitude de observar, sem querer mudar, sem querer alterar, sem querer qualquer coisa, quanto mais você se abstrair, mais em contato com a sua consciência você vai estar e mais profundamente você vai modificar a sua experiência, você vai modificar a sua atitude, você vai modificar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Parece algo mágico, né? Parece algo assim, puxa, tão fácil. Não é fácil. Porque adotar a postura de observador, adotar essa postura leva tempo. É uma vigilância constante, é uma determinação constante em sair da mente e se conectar com a consciência. Não pense também
não pense também que ao adotar uma postura dessas, você vai deixar de viver no mundo, você vai se afastar da materialidade, você vai se espiritualizar. Não. Você vai ter uma experiência mais rica de materialidade e de espiritualidade. Uma visão de consciência, ela abre muito a nossa perspectiva, as nossas possibilidades. Então, por isso, merece determinação e uma vontade, né, de colocar isso realmente em prática. Aí a gente precisa ter a vontade, aí a gente precisa disciplinar nossa mente para que entre nessa atitude, né, de observador. E dê uma olhada, tem mais vídeos onde eu falo sobre isso, vocês vão encontrar algumas coisas interessantes. Ok? Obrigado a todos, então.